Você vai apanhar, você tocou no meu nome. Eu sou muito digna, Dona Celeste. Eu posso ser desquitada, mas eu sou muito digna. Eu sei o quanto me custa andar de cabeça erguida na rua. Ganha um doce quem descobrir de quem nós estamos falando. Tchan, mas ela está aqui. Isso mesmo. Beth Faria. Paty Faria. Hoje o nosso programa é uma homenagem a essa grande atriz, essa figura da televisão brasileira, do cinema, das artes, que é uma figura lendária, uma guerreira que está aí com quantos anos de carreira? 50, mais de 50 anos de carreira. Eu sei que ela tem 78 anos. Isso, ela é de maio de 41, portanto ela está fazendo 78, fez agora, e ela está no ar. Ela está no ar, hein? A Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço. Que eu uma não assisti. personagem ótima. A personagem é boa? É boa, é uma personagem diferente. Mas e essa história dela ser mãe do Marco Nanini, porque na vida real seria impossível, né? Ah, tudo bem, Isso vai. a gente já sabe, né? Porque o Marco Nanini Lei de é Glória Pérez, 5 ou 6 anos mais novo que ela. isso, máximo, é, né? Então é, assim, é. nunca poderia ser. Mas a personagem parece ser boa, porque é uma trambiqueira, uma moradora, eu não sei como chama, o pessoal que invade prédio, sabe? Ah, que esse povo que faz roupa e é um núcleo de humor, entendeu? Então, ela é engraçada. Ela é engraçada. Eu vi umas cenas assim. A Beth Faria é ótima, é né? ótima. É uma atriz que, assim, não tem como você não olhar pra Beth Faria quando ela aparece em cena. Porque tem umas cenas que a personagem dela ainda tem poucas falas, fica lá no fundo da cena, mas você olha pra ela, entendeu? Porque ela é Beth Faria, ela é carismática. Ela é estrela. Mas ela tem, realmente, na televisão, ela tem exatamente 50 anos, porque ela começou em 69 na novela Os Acorrentados. Isso. E ela está em 2019, 50 anos depois, com a Dona do Pedaço. Ou seja, ela começou com 28 anos nas novelas e hoje com 78 está no ar. Então, ela merece essa nossa homenagem. Vamos a ela. Então, Acorrentados é a primeira novela. Acorrentada é a primeira das 29 novelas com personagens fixos que Beth Faria fez em televisão. Eu deixei de fora as novelas que são participações pequenas, a Grande Família, essas coisas. E programas tipo Sob Nova Direção, A Grande Família, Você Decide, que eu acho que não vem ao Sai caso. De Baixo. Ela tem 4 minisséries, são 4 minisséries com papéis importantes, então nós vamos dar assim uma sobrevoada sobre a obra de Beth Faria na televisão, começando logo depois dos Acorrentados, quando ela entra para a Globo, na novela A Última Valsa, uma novela... como que você fala? Rocambolesca? Não, uma novela que pouco conhecida, obscura. Uma novela obscura de Glória Magadã de 1969. Mas espera aí, só um detalhe, porque Os Acorrentados não era Globo, era TV Rio e TV Record. Rio, isso. Né? Quer dizer, pra quem não sabe, na época, olha que coisa louca, a TV Rio no Rio de Janeiro exibia Acorrentados e em São Paulo quem passava a novela era a TV Record. Porque não pegava, as emissoras não eram em rede ainda. Não era em rede, não era transmitida por satélite, as fitas viajavam, passavam nas outras cidades 2 dias depois. Imagina aí, hoje tem gente que reclama, né? Tipo, mas não tá no Netflix, né? Enfim, pois é. Mas então Os Acorrentados é a primeira novela da Beth, mas vamos contar a partir da Globo mesmo, que é A Última Valsa. A Última Valsa, em 1969 ela emendou novelas, né? Porque ela fez A Última Valsa, Rosa Rebelde e logo depois a novela substituta que é Véu de Noiva. Que é o primeiro personagem já mais importante. Que é o primeiro personagem realmente importante de Beth Faria, que ela gosta, que ela cita, que é a Irene, que seria a antagonista da novela, né? Contra o papel da Regina Duarte. Isso, exatamente. E a Irene, pra quem não sabe, a música tema é a famosa música Irene, de Caetano e Gil. Quero ver Irene dar sua risada. Que foi feita especialmente pra novela. Eu acho que sim, foi feita pra novela. Um pouco antes deles serem exilados, né? Na época, o Caetano e Gil foram expulsos do Brasil pela ditadura militar. Então a Beth ficou marcada pela personagem da novela, pela música tema de seu personagem, que levava o nome dela, que era Irene. Então foi de fato uma novela importante na carreira da Beth. E ela já estava casada com Cláudio Marzo nessa época. Que era o astro da novela. Que era o astro da novela, que era o marido dela na época, com quem ela teve uma filha, que é a Alexandra, né? Que todo mundo sabe que teve uma carreira de atriz aí em algum momento do passado e que hoje está sumida. Alexandra Março. E naquela época, os atores de fato emendavam uma novela atrás da outra, tanto que depois de Véu de Noiva, em 1970, a Beth emendou 2 novelas das 7, Pigmalião 70 e A Próxima Atração. Mas essas novelas não foi uma atrás da outra mesmo? Foi. Por exemplo, Pigmalião 70, quando terminou, estreou A Próxima Atração. Estreou A Próxima Atração, exatamente. Pigmalião 70, novela do Vicente Sesso, e depois A Próxima Atração do Walter Negrão. E aí já no ano seguinte, 1971, ela também emenda praticamente com O Homem que Deve Morrer, que é a novela das 8 da Janete Claire, né? Mas ela fez papel importante nessa novela? Então, eu não sei muito a respeito, porque não existem mais imagens, eu não assisti, então na época eu O Homem que Deve Morrer.
Depois veio o Boff. Depois veio o Boff, que aí acho que é Maravilhosa. a primeira protagonista dela, vamos dizer assim. Não que ela fosse protagonista, os protagonistas de Boff eram de fato o Jardel Filho e o Cláudio Marzo. Ela era talvez a personagem feminina principal, que era a Guiomar, que era uma moça da zona norte do subúrbio que bancava de granfina, passeava na zona sul para tentar dar um A sinopse do Boff que aparece nos anais da história é Guiomar, papel de Bete Faria, sai do subúrbio para paquerar em Copacabana e se envolve com o mecânico grosseirão Jardel Filho. Por isso que a novela chama o Boff, porque na época essa expressão Boff queria dizer um homem rústico, esquisito, grosseirão. Isso. Ao contrário de hoje, que a Boff virou uma gíria até gay, né, pra homem bonito, né? Ai que bofe. Na época bofe era ai que bofe, era uma coisa assim. Então o bofe era uma coisa ai, né, esse bofe era uma coisa ruim, uma coisa pejorativa. Bom, depois ela emenda com o Cavalo de Aço, que é a novela das 8, 73. 1973, ela faz Joana, uma maluquete. Uma maluquete? Que é apaixonada pelo personagem do Tarcísio Filho, que é antagonista Tarcísio também. Filho não, Tarcísio Meira, desculpa. Tarcísio Filho ainda estava em casa. Não, era bebê. Mas o Cavalo de Aço, então ela assim como no Véu de Noiva, ela é antagonista da Antagonista também, ela é a outra, né? Ela é a outra. No Véu de Noiva seria a Regina Duarte, no Cavalo de Aço a Glória Menezes. Isso. Agora, uma dúvida, nessa época a Beth já estava com o Daniel Filho? Porque ela troca o Cláudio... Não, acho que logo depois. Ela troca não, né? Mas enfim, depois que ela terminou com o Cláudio Marzo, ela teve um casamento com o Daniel Filho, com quem ela teve outro filho, que é o João, que não é ator e tal. Isso. Mas enfim, então não sei ainda. Mas depois de Cavalo de Aço, ela vai pra novela Pro Horário das 10 com o Espigão. Isso, que eu acho que é o primeiro grande personagem da carreira da Beth Faria na televisão, que é a Lazinha Chave de Cadeia, Uma bandida, uma assaltante, uma chefe de quadrilha, que ótimo. era uma personagem muito boa, né? Que era muito engraçada. Né? Aliás, essa coisa dos horários é interessante, né? Porque a última valsa, Rosa Rebelde e Véu de Noiva, eram novelas das 8, né? Eu acho. Eu acho que sim. Pigmalion 70, Próxima Atração das 7, Algo que Deve Morrer das 8. O Boff já é uma novela das 10, quer dizer, a Beth já tinha ido pra esse horário. Cavalo de Aço é das 8, Espigão de novo, horário das 10. Exatamente. E aí ela vai fazer, era pra ter sido, né? O Rock Santeiro. Exato. Que era a viúva, ela foi escalada para ser a viúva porcina de Roque Santeiro em 1975, com a direção de Daniel Filho, que aí eu acho que já era o marido dela nessa época, né? E eles começaram a gravar, acho que depois de 30 capítulos gravados, a novela foi impedida pela censura de ir ao ar na noite de sua estreia. E aí o que aconteceu? Continua. A Globo, qual é a proibição de Roque Santeiro? A Globo colocou no ar uma reprise compacta de Selva de Pedra, né, que era uma novela que tinha sido exibida 3 anos antes. Enquanto isso, a Janete Claire foi acionada às pressas para escrever uma novela qualquer, utilizando o mesmo elenco de Roque Santeiro. Exato. Né? Porque as pessoas estavam lá contratadas. Exato. Então ela pegou aquele elenco e inventou uma história para aquele elenco. E a história foi Pecado Capital. Que é considerada simplesmente, pela crítica especializada, a melhor novela de Janete Claire. Exatamente, acabou sendo. E a Beth Faria, como ia ser a protagonista, a viúva porcina, continuou sendo a protagonista, só que aí ela virou a operária Lucinha, que vira manequim de sucesso, que né? também é uma personagem muito boa, porque era uma mocinha diferente do que se fazia até então, né? Uma mocinha errática. E é uma mocinha que ela não era uma princesinha num castelo, era uma moça suburbana, pobre, tinha que trabalhar, que se colocava nessa posição. Caso com um homem rico, quer dizer, ela se apaixona realmente por um homem rico, que é o Saviano Lisboa, mas não por interesse, ao contrário do que todo mundo achava. Os filhos dele, né, achavam que ela era uma golpista. Exato. Então é uma heroína do povo, né? A Lucinha, um personagem muito legal que acho que foi a grande, aí a consagração definitiva da Beth, sim, como estrela da Globo. Na televisão, sim, como estrela da Globo, sim. E ela emendou, né? Porque logo depois da Lucinha, já no ano seguinte, um espaço exatamente de um ano, tem a novela Casarão no meio. Tem a novela Casarão no meio, aí a próxima, a Beth já é novamente estrela, novamente de uma novela de Janete Claire, dirigida por Daniel Filho, com Francisco Coco contracenando, que é Duas Vidas. Que foi um sucesso não tão grande, mas foi sucesso. Porque todas as novelas da Globo davam sucesso. Aliás, Duas Vidas é uma novela que eu também gostaria de rever, porque eu acho interessantíssima, uma novela que fala da desapropriação das casas para a construção do metrô. Olha que coisa incrível. Mas vale falar que em Duas Vidas aí aconteceu um pequeno escândalo nos bastidores, né? Porque a Beth Faria, ela estava contracenando ela tinha um triângulo amoroso entre o Francisco Coco e o Mário Gomes. E a Beth de fato se envolveu com o Mário Gomes na vida real. Eles haviam gravado o filme Eles tinham acabado de fazer o filme O Curtiço, que foi lançado algum tempo depois. O filme foi lançado só em 78, mas eles estavam filmando o Curtiço e depois veio a novela, ou seja, eles se envolveram, porque no filme eles também fazem par romântico, né? O livro baseado o filme é baseado no famoso livro, né, do realismo brasileiro.
Arthur Azevedo. Álvares de Azevedo. Não, Arthur... Não, Arthur Azevedo não, é Álvares de Azevedo. Ok, É Álvares de Azevedo. Depois a gente repõe, mas Arthur Azevedo não é. Mas enfim, Duas Vidas. E rolou um escândalo, porque daí o Daniel Filho dirigia a novela e ao mesmo tempo a mulher dele tem um caso com o galã. E o Daniel Filho, desgostoso, abandonou a novela, simplesmente largou a mão. Isso eu não sabia, ele largou a novela? Ele largou a novela nas mãos de outro diretor, Jardel Filho, Jardel Melo e Gonzaga Blota. Tocaram a novela. E disse, não quero mais saber dessa novela. E ele fala isso no livro De dele. qualquer forma, o romance da Beth com o Mário Gomes também não durou muito, né? Depois acabou. Agora, isso valeu também um outro comentário do Daniel Filho, que logo depois, algum tempo depois, quando ele foi chamado para ele ia dirigir Dancing Days, o Gilberto Braga falou para ele: a única atriz que eu vejo fazendo Júlia Matos é Beth Faria. Sinto muito que você teve esse problema com ela, mas eu quero Beth. Aí o Daniel Filho conta no livro dele também, antes que me esqueça, ele fala: eu fui falar com Beth. Falei: ó, eu vou dirigir, o papel é seu se você quiser, vamos fazer. Mas a Beth recusou. Não quero fazer. Ela não quis fazer Júlia Matos porque ela estava mais interessada em fazer um programa na Globo chamado Brasil Pandeiro, que era um programa da linha de shows onde ela ia ter a oportunidade de retomar o lado de vedete dela, né? Porque ela tinha sido vedete do Carlos Machado e tal. Então o Brasil Pandeiro era um veículo para a Beth cantar, dançar, rebolar. Era o programa da Beth. Era o programa da Beth. Era o programa feito para ela, pensado para ela. Então ela preferiu fazer Brasil Pandeiro do que fazer Júlia Matos e Dancing Days, e como todos sabem, o papel acabou indo parar na Sônia Braga. Então, Daniel Filho e Beth Faria não se viram nessa hora. Mas depois, quando a gente for falar dos filmes, tem um outro episódio sobre isso. Mas enfim, ela fez Brasil Pandeiro, depois ela fez um episódio de Plantão de Polícia, que é uma série, né, onde ela fez o papel da Lili Carabina, que também depois ela volta a esse papel no cinema. Que é provavelmente quase uma, né, não diria continuação, mas ela provavelmente usou os recursos que ela havia usado em Lazinha Chave de Cadeia. Apesar da Lili Carabina ser mais trágica, né, a personagem, não é tão engraçada, mas é uma bandida irreverente, né, Lili Carabina. Se vestia de Mulher Maravilha, né, tinha um negócio assim. Bom, depois disso, Água Viva. Água Viva, Lígia Prado, né? Uma personagem muito boa, eu gostava muito da Lígia, que é de onde saiu a famosa briga, né, da Lígia e a Selma. A gente já falou Você aqui. tocou do meu nome. Enfim, foi uma personagem de bastante sucesso, bastante repercussão, uma novela de muito sucesso, uma personagem muito boa, eu gostava muito da Lígia. Eu também gostava muito da Lígia, apesar de, como a gente já falou naquele programa da Água Viva, o público não aceitou bem a Lígia, porque era uma personagem... uma carreirista, casava por interesse. Mas eu gostava muito da Lígia. E foi o primeiro papel dela com o Gilberto Braga, que ele gosta dela, depois ela trabalhou com ele nos Dourados, e eu não sei se Labirinto é uma atriz que o Gilberto gostou em algum momento. Mas a Lígia é uma personagem interessante. Depois de Água Viva vem a novela Coração Alado, que é a Pula, né? E aí vem Baila Comigo, que a gente já falou também que a Beth faz, né? O pior personagem da carreira. Não, também não é assim, vai. Não precisa exagerar. O pior, tem piores. Vamos fazer o ranking depois vai ter pior, eu acho. Qual vai ser o melhor e o pior? Eu acho a Joana Lobato uma personagem horrível. Ela é melhor de cara do que a Marina Sintra de Salvador da Pátria. Não, claro que não. Marina Sintra é muito melhor. Desculpa, discordo de você. Bom, Marina Sintra tinha história, meu filho. A Joana Lobato não tem história nessa novela. Bom, o fato é que Baila Comigo, a gente já falou disso no programa da novela, então vamos pular. Depois eu queria só falar do minissérie Bandidos da Falange. Nossa, essa minissérie é importante, ela fez muito sucesso. legal. Quem quiser assistir, tá inteira no YouTube, eu recomendo. Não sei se é inteira, é um compacto, sei lá, mas é uma minissérie, então tá no YouTube. Bandidos da Falange é uma minissérie importante, que foi proibida pela censura, ficou uns meses interditada até entrar no ar, e a Beth faz a protagonista da história. Fazia Marluce. Marluce. Ela tinha um caso com um bandido. Ela tinha um caso com 2 bandidos. Primeiro que morreu, que era o Noel Maia. Exato. E depois com o José Wilker, Wilker, que é o grande bandidão da história, que é um personagem revoltante, né? Que dá vontade de matar ele o tempo todo. Mas o fato é que a Marluce, a Beth Faria também, além do Gilberto Braga, ela tem uma história com o Agnaldo Silva também. Isso. Então, o Plantão de Polícia já era do Agnaldo Silva. Isso. Baseado em contos dele, né? Depois o Bandidos da Falange é uma minissérie do Agnaldo Silva. Depois Partido Alto, que é a novela próxima. Na realidade depois... isso, exatamente. Parcialmente, Glória Pérez. E depois ela vai trabalhar muito com ele, né? Isso. Tieta, Duas Caras. Suave Veneno. Exato, Suave Veneno. É uma atriz que o Agnaldo Silva gosta, né? Ou o Ricardo Linhares também, que é o... Enfim, depois de Bandidos da Falange, a Beth Faria foi escalada para a novela das 7 Transas e Caretas. Isso eu não sabia. Pra fazer o quê? Pra fazer o papel que depois ela não fez. Da Vilma? Da Lady Francisco. Da Lady Francisco. Mas por que ela vai fazer esse papel, gente? Porque escalaram ela pra fazer a Diana.
Calma, eu explico. A personagem da Lady Francisca, a personagem Liana em Transas e Caretas iria entrar mais ou menos um pouco antes da metade da novela. Sim. Então a novela estreou já com a Beth Faria escalada. Só que no meio, então, houve a mudança. Resolveram colocar a Beth Faria na próxima novela das 8, que foi a Partido Alto. E aí então chamaram a Lady Francisco para fazer a Liana. A Lady Francisco muito por conta do sucesso dela em Louco Amor no ano anterior. Tinha acabado de fazer, é verdade. Ah, eu não sabia. Aliás, um beijo para a Lady Francisco, que faleceu recentemente. Exato. Não falamos dela, mas claro que foi uma figura interessante que, né, marcou que sua marcou história. a TV brasileira também, lógico. Então aí a Beth Faria foi fazer Partido Alto, que era a personagem Jussara. Jussara, que era uma porta-bandeira de uma escola de samba, Encantados, acadêmicos. Uma novela esquisita, que era uma parceria insólita entre Glória Pérez e Agnaldo Silva, que não tem nada a ver. E tanto que eles pararam a parceria, né? O Agnaldo Silva se retirou também. E saiu antes do fim da novela, porque não deu certo. E foi escrever minisséries. Ele escreveu grandes minisséries, como O Padre Cícero, Lampião Maria Bonita, Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres. Na realidade ele saiu para fazer Tenda dos Milagres. Porque o Padre Cícero já tinha sido. Mas enfim, Partido Alto, Beth Faria. Aí, em 86, ela aparece na minissérie Nos Dourados pela primeira vez de cabelo curto. Ela fala isso. Brígida. Exatamente. Ela fala isso na minissérie, no DVD de Nos Dourados, ela conta que ela, pela primeira vez, ela ousou cortar os grandes cabelos, né, que era uma marca dela, aquele cabelão. Ela resolveu cortar para fazer um visual Gina Lollobrigida. Se eu não me engano, foi o cabeleireiro Silvinho que fez o corte. E a personagem Glória, né, que é a mãe do Marcos. E as golinhas de cabelo curto, belíssima. Ela usava um lencinho. Um lenço, um visual incrível. Aliás, a direção de arte figurina dessa novela é maravilhosa. Eu adoro essa personagem dela, a Glória, que é a verdadeira protagonista, né? Existe o casal Lourdinha e Marcos, mas a Glória é a protagonista do núcleo maduro, né, da minissérie, dos pais, né? Sim. Ela e o José de Abreu, né, que são um casal. Depois ela volta às novelas. Em O Salvador da Pátria, fazendo Marina Sintra, uma mulher com fibra política, que lutava, que era da oposição, né? Que se envolvia com o personagem de José Wilker. Que era uma personagem importante, sim, meu filho. Não, eu quis dizer que era uma personagem... Não quis dizer que não era importante, mas que não era tão legal. Eu não sei, essa novela não me pegou muito, nem o personagem da Beth. Agora, tem uma coisa interessante, José Wilker, acho que é talvez o ator com que ela mais contracenou, né? Talvez. De par romântico. No cinema, a gente vai ver daqui a pouco, tem vários exemplos, e na televisão também. Vendas da Falange, Suave Veneno, O Salvador da Pátria. Salvador da Pátria. Bom, depois do Salvador da Pátria, ela emendou, aí sim, ela emendou uma novela na outra, né? Tieta, né? Tieta, só que Tieta tem uma história. Uma história curiosa. A Beth Faria, ela comprou os direitos sobre o livro Tita do Agreste, do Jorge Amado. É verdade. E ela ela já havia comprado os direitos de Jubiabá, porque ela levou Jubiabá para o cinema. Ela fez o filme. Aí ela fez o filme do Jubiabá, que é do Jorge Amado, comprou os direitos também de Tieta do Agreste, levou para a Globo, porque a intenção dela era que Tieta fosse apresentada como uma minissérie. Uma minissérie, é verdade. Aí o Boni disse, não vamos fazer uma minissérie, vamos fazer uma novela. Só que essa novela foi feita a toque de caixa, porque após o Salvador da Pátria, o Boni havia programado Barriga de Aluguel da Glória Pérez. É verdade. E aí ele desistiu na última hora e disse, não, pega toda a equipe de Barriga de Aluguel e vamos fazer Tieta. E aí, então, a equipe, inclusive? O diretor, Reinaldo Buri. Mas, por exemplo, a Barriga de Aluguel foi adiada e foi feita depois no horário das 6. Exatamente, mudaram tudo, jogaram Barriga de Aluguel pro ano seguinte, pro horário das 6, então foram fazer a toque de caixa, tanto que a novela Tieta começou a ser gravada, a cidade cenográfica não estava totalmente pronta. Entendi. E aí a Beth foi chamada às pressas. E a Beth, atriz, ela já estava vinculada ao projeto. Não, ela já estava vinculada ao projeto, ela queria ser a Tieta. Agora, aliás, é curiosa essa história, né, que a Beth acabou recusando dois grandes papéis, a Júlia Matos e a Porcina. Exato. No remake, né, na versão que realmente existiu, Jogos Santeiro. Mas enfim, Tieta ela fez... Foi um sucesso, né? Clássico da TV brasileira, né? Clássico, está aqui na capa do disco número 2, Tieta, ela está ótima, né? A Beth Faria foi um grande marco. Depois ela fica um tempo longe e volta numa novela um tanto quanto sofrível, que a gente falou no programa do Elton John, por causa da música, né? Que é De Corpo e Alma. Eu gostava da personagem da Beth Faria em De Corpo e Alma, porque na época havia um programa de rádio que fazia sátira de novelas, e eu não lembro qual era a rádio, não sei se era Jovem Pan das Américas, Rádio Cidade, não lembro se o programa era o Café com Bobagem, mas era na época do Café com Bobagem, que o cara imitava a Beth Faria e o Tarcísio Meira, porque os dois eram casados na trama da novela, ele havia se separado dela e ela perseguia ele, aí o cara imitando ela dizia assim...
Diogo, você não vai me abandonar. Aí o cara imitando o Tarcísio, larga do meu pé, Antônia. Fazia igualzinho, era muito engraçado. O De Corpo e Alma é uma novela que não deixou saudades por mil motivos, a gente até já comentou isso no outro programa, né, sobre a questão dos bastidores, a tragédia que aconteceu. E depois de Corpo e Alma ela foi para Incidente em Antares, ela fez essa minissérie. Fez essa minissérie, Rosinha era uma personagem muito boa, muito Eu não vi essa minissérie. Era uma personagem muito interessante, era uma prostituta. Mas ela é uma das mortas? Eu não vou ler. Não, ela não era uma das mortas. Porque eu li o livro na escola, quando eu tava no Não, ela não era uma das mortas. Ela parecia a personagem da Marília Pera, que era prostituta também. Morta. Aparecia pra ela, e ela tem uma frase tão bonita que ela fala assim com um ar de melancolia. Já que Deus não deu uma vida boa pra mim, pede pra ele me dar uma morte boa, então. Mas uma coisa, um tom melancólico, sabe? Dá uma pena do personagem. Nunca me esqueci dessa frase. Bem, depois ela foi pra Band. Depois ela foi pra TV Plus, na realidade, que era uma produtora que fez duas produções com a Beth Faria e exibiu na Band, então quer dizer A Idade da Loba e Campeão. Mas então quer dizer que era uma coprodução independente? Era produção A independente. TV Plus fez as novelas e exibiu na Band, vendeu pra Band. Vendeu pra Band, assim exatamente. como na época o Daniel Filho dirigiu Conselho de Adolescente, foi pra TV Cultura. Isso, alguma coisa Eram assim. produções independentes. Isso. Interessante isso na época. E a Beth, então, digamos que se desgarra da Globo e vai fazer isso. E vai fazer isso, faz A Idade da Loba como uma protagonista, que é uma novela interessante, não é? Uma novela interessante, dirigida pelo Jaime Monjardim. E o já Campeão? tinha aquele estilo. E o Campeão, se eu não me engano, era apenas uma participação. Tá, entendi. Depois ela volta pra Globo, pra Indomada, de novo pros braços de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. Pra fazer uma personagem bastante popular, bastante sucesso, de Luísa Mirandinha, né, dentro da trama da novela. Que foi recentemente reprisada no Vivo. Depois ela volta para Agnaldo Silva em Suave Veneno, já em 1999, para fazer Carlota Maltese, que também é uma personagem importante dentro da... interessante dentro da trama da novela. Só que entre as duas ela voltou pro Gilberto Braga na Mistério Labirinto, onde sim. ela fazia Leonor Fraga Dantas. Como é que chamava o... Fraga Dantas, porque era a mulher do Otacílio Fraga Dantas. Mas qual era o primeiro nome da Leonor na fase Maneca? Que eu lembro, é Leonor... Não, isso não vou lembrar. É porque Alguém ajuda aí. Mas enfim, voltando ao que você tinha falado, só a Veneno. Suave Veneno, Carlota Valdez, que é um nome roubado, né? Da personagem da Corpo Kim que Cai, Novak, no Corpo que no Cai. filme O Corpo que Cai. Aliás, a trama central Suave Veneno também era inspirada. A trama central era O Corpo que Cai, a trama da Inês, né? Da Glória Pires, que... Bem, depois a gente pode dizer que a Beth Faria passou a década de 2000 até agora com algumas personagens de destaque, talvez em América, em Duas Caras. Era uma bandidona, Janira Pimenta. Não lembro. Um chefe de uma organização em América. E Pé na Jaca, uma ponta. Pé na Jaca era uma personagem fixa da Laura, mas é uma personagem pequena. Nossa, e Duas Caras? Duas Caras, Bárbara. Bárbara era a governante e cúmplice do Marconi Ferraço, que era o personagem... Mas era um bom personagem? Dalton Vig. Era pra ser, né? Era pra ser. Pela sua cara, parecia que seria. E uma Rosa... Bom, aí ela vai pra SBT. Não, aí ela vai pra SBT, porque aí ela entra numa fase que ela fica desencantada com os trabalhos. Ela declarou... Ela reclama. Ela declarou que ela era contratada da Globo, mas não era chamada pra nada. E que ela queria trabalhar. Eu acho que ela estava infeliz com os últimos personagens que nós citamos, né? E aí ela foi pra SBT fazer Uma Rosa com Amor, um remake, onde ela fazia a mãe da protagonista. Isso, a mãe da Carla Marins, a Maria Petroni, que na versão original era Lélia Bramo. Era Lélia Bramo, isso. E a mãe da Carla Marins, que na versão original era Marília Pera. Depois ela volta pra Globo em 2012 com a Avenida Brasil, fazendo a tia do... a mãe. Não, a mãe da Carolina Ferraz. Que tocava piano, ficava tocando piano na casa, enchendo o saco. Depois ela faz... Aí sim, Boogie Woogie, ela faz a novela inteira, Madalena, que é uma personagem legal, interessante. Um par romântico com o Francisco Coco, repetindo, depois né? de 500 mil anos. Depois de 500 mil anos. E a Força do Querer, que ela entra na metade da novela, como Elvira, que era a mãe da Tutia, nem lembro que ela era. Danstuba. Me ajudem, gente, eu não lembro mais. Minha memória de Andréa Vargas. Eu sei que ela era desse núcleo. Mas era desse núcleo. Porque eu lembro da cena da morte da personagem da Débora Falabella, ela estava junto. Ela estava junto. Ela praticamente empurra a vilã no buraco lá, no posto do elevador, sei lá. E assim termina a participação delas em novelas. Agora ela foi vista recentemente na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, Loura, fazendo uma cafetina. Que ótimo. Loura e polaca, com sotaque. A grande verdade é que desde Suave Veneno, então há 20 anos, portanto,
que Beth não tem uma participação tão relevante nas novelas. Eu não digo uma participação tão relevante, um personagem tão relevante, tão marcante. Assim, tão marcante. O que é uma grande injustiça, mas enfim. Enquanto isso, no cinema, vamos falar rapidamente da participação da Beth no cinema, porque ela também teve uma carreira importantíssima na sétima arte. E como? Trabalhou com os melhores diretores de cinema da década de 70 e 80, Isso. só pra vocês terem uma ideia. Ela fez vários filmes, o primeiro deles, na verdade, é O Beijo, que é inspirado na peça O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, em 64, em que ela faz uma ponta. Na verdade, ela é uma dançarina de uma boate, faz uma espécie de um striptease, é um personagem, assim, completamente paralelo ali, né? Não tem a ver com a trama principal. Depois ela fez alguns outros filmes também obscuros, né, no final dos anos 60, até que o grande filme dela, que já projeta ela no cinema, é A Estrela Sobe, em 74. O filme do Bruno Barreto. Primeiro filme dirigido pelo Bruno Barreto, ele tinha 19 anos, e ela faz a protagonista, que é uma cantora de rádio, né, da fase antiga, né? O filme começa nos anos 40, com essa personagem tentando ser uma cantora de rádio, aí ela consegue, vira uma grande estrela, né, como se fosse uma Dalva de Oliveira, uma Dircinha Batista, não sei. E no final do filme ela é uma cantora já meio veterana que é jurada de um programa de calouros. E ela tá julgando novos talentos. Aí aparece ela mesma fazendo uma jovem cantora, a própria Beth. Legal. E o filme termina assim, né? Ela ganhou o prêmio, né? Melhor atriz no Air France, melhor atriz. Aliás, ela é super premiada no cinema, ela ganhou vários prêmios. Vários prêmios já em A Estrela Sobe. Então, A Estrela Sobe foi o primeiro filme da Beth, onde ela é uma protagonista e onde ela teve uma projeção nessa e ela era área. muito jovem, né? Devia ter uns 25 anos, talvez? Não, ela já tinha uns 30? 33 anos. Ah, já? Já, porque ela nasceu em 41. Ah, tá. O filme é de 74, então ela já tinha 33. Depois ela fez o filme O Casal, onde ela é o vértice do triângulo amoroso entre o casal central, que é José Wilker e Sônia Braga. Um filme dirigido pelo Daniel Filho, que acho que então já estava também começando a namorar. Já era... Depois ela faz Dona Flor e Seus Maridos, do Bruno Barreto. Mas que personagem que é? Uma Flor que eu a própria personagem da Estrela Sobe. Porque como Dona Flor se passa nos anos 40, é um momento que a Dona Flor e o Vadinho vão num cassino e tem um show da personagem da Beth, que é a mesma cantora do outro filme. Então é só uma ponta, é uma ponta, é uma homenagem do Bruno à própria personagem. Porque os dois filmes são do Bruno Barreto. São do Bruno Barreto, e logo um atrás do outro, né? Então assim, e tanto que a Dona Flor, a Flor pergunta para o Vadinho, mas quem é essa cantora? Ele, Lenilza Maia, que é o nome da personagem dela. Aí ela canta uma música, muito bem, por sinal, a cena, a Beth canta de verdade, né? Aliás, ela sempre cantou, né? Então ela tem esse lado de cantora. Depois ela fez o filme O Curtiço, que a gente já comentou, que é o famoso filme que ela se envolveu com o Mário Gomes. E depois... Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo. Lembrei! E isso me ajuda porque daí Álvares de Azevedo é Da Noite na Taverna, é um outro escritor, que é de outra fase da literatura brasileira. Muito bem lembrado. Bye Bye Brasil, em 79, é um grande filme da Beth. Talvez o melhor. Talvez o mais conhecido. É um clássico do cinema nacional. Dirigido pelo Cacá Diegues, onde ela faz parte do José Wilker. De novo, ela contracena com o Wilker. O filme que foi pra Cannes, concorreu, né? Exatamente. Um grande filme da Bye Brasil, que tem 40 anos, está comemorando 40 anos, Bye Bye Brasil. Depois ela fez O Bom Burguês, onde ela também contracena com o Wilker, que é um filme menor. Daí, em 87, ela aparece em 3 filmes importantes. Anjos do Arrabalde, que é do Carlos Reichenbach, com quem depois ela viria a trabalhar de novo, no grande papel. Adoro esse título. É ótimo. Anjos do Arrabalde, a Beth faz um papel incrível. Ela tá com aquele visual do Anos Dourados, né, aquele cabelo curto, meio Gina Lollobrigida, só que é um filme atual, né, se passa na época, onde ela interpreta uma professora de um colégio de periferia, onde acontece um crime, né? Melhor atriz do Festival de Gramado, de 87, Sim, por esse filme. Exatamente. No mesmo ano ela fez o Biabá, do Nelson Pereira dos Santos, que é baseado no Jorge Amado, que você comentou. Que também é produtora executiva desse filme, seja, ela realmente comprou os direitos, né? E depois ela, no mesmo ano, Um Trem para as Estrelas, do Cacá Diegues, de novo. Com Guilherme Fontes novinho, ela faz a mãe do Guilherme Fontes, que é uma dançarina de cabaré, também stripper. Aliás, a Beth fez muitas strippers e dançarinas, né, na carreira dela. Aí em 88 ela faz um filme que eu adoro, que é o Romance da Empregada. Você gosta desse filme? Eu gosto. É do Bruno Barreto, novamente, ela trabalhando com ele, com o Daniel Filho. Com o Daniel Filho, exatamente. Aliás, faltou falar que em 83 ela fez uma ponta no filme Bar Esperança, do Carvana, onde ela contracena com o próprio Daniel Filho, eles fazem uma brincadeira no final do filme sobre esse casal, né, que tinha acontecido na vida real, uma brincadeira entre os dois, né, entre a própria Beth, ela interpreta ela própria, né. Em Romance da Empregada ela faz uma mulher do povo que mora numa casa. Uma empregada, lógico. Casada com o Daniel Filho, que é um beberrão, e até que ela passa a ser cortejada por um velhote, que é o papel do Brandão Filho, né. Nossa, imagina que... E ela meio que tem um romance com ele, mas um romance entre aspas.
Depois, em 89, o filme Lili, a Estrela do Crime, baseado no texto Na da Reinaldo história Silva, da Lili Carabina, que ela já né? tinha feito um plantão de Que polícia. já tinha feito no plantão de polícia. Depois, em 92, Perfume de Gardenia, que é um filme do Guilherme de Almeida Prado, também um grande cineasta. conhecido, com Cristiano Torlone. Exato. Em 97, For All, Trampolim da Vitória. Também um filme conhecido. Também com Wilker, novamente. Melhor atriz no Festival de Punta del Este. O For All foi um filme bem premiado. Depois, Bens Confiscados, em 2004, que é um filme que eu adoro, do Reichenbach, onde ela faz muito bem um personagem de uma mulher que é uma espécie de acompanhante de luxo de um político, e ela acaba tendo um caso com o filho do político, que é um adolescente, que é aquele ator que fez, agora eu não lembro o nome do ator, mas depois fez umas coisas na Globo. Ele fez Meu Tio Matou um Cara também, que é aquele filme do Jorge Furtado, mas enfim. E depois é isso, depois ela fez Chega de Saudade ainda, né, o filme da Laís Bodansky. É um filme conhecido. Sobre o baile da saudade, de pessoas da terceira idade. Antônia Carreiro, né? Antônia Carreiro. Filme da Antônia Carreiro. E ela teve participação em 2 filmes de comédia, que é Sexo, Amor e Traição, em 2004, e Casa da Mãe Joana 2, em 2013. Casa da Mãe Joana, por acaso, tem alguma coisa a ver com o carro, né? Sim, a direção é do diretor, pelo menos no primeiro filme. O 2, eu não sei se é ele, eu acho já que tinha sim. morrido. Não, ele não havia morrido ainda, em 2013. Então é ele que fez. Bom, gente, foi isso. A gente fez esse rápido rasante, não tão rápido, sobre a carreira da Beth Faria, essa estrela popular do Brasil, uma atriz muito querida, muito amada. Linda, a foto da contracapa, olha que linda. Olha a abertura da perna. Vale lembrar que a Beth, por ela ter esse background de bailarina, de dançarina, né, ela começou dançando, como a gente falou no teatro e revista, então muitos personagens dela tinham a dança, né? E por isso também ela tem uma expressão corporal talvez mais avançada do que outras atrizes que não têm esse background da dança, né? E em Baila Comigo a gente reclamou do personagem dela, mas a personagem dela era só isso mesmo, ela era só uma dançarina, tem vários clipes dela dançando, enfim. Então é uma grande atriz, uma grande estrela brasileira, e encerro dizendo que um dos meus projetos cinematográficos como diretor é um filme cujo roteiro eu já tenho pronto há algum tempo, que eu gostaria que a estrela fosse Beth Faria. Né? Enfim, esperamos que eu consiga fazer esse filme a tempo, antes que seja tarde demais, né? Compartilhe o vídeo, Beth. Compartilhe o vídeo. Será que a Beth vai compartilhar? Beth, querida, pra você. Nosso apelo. Nossa homenagem. Beijo, pessoal. Até o próximo.